Fábio Piperno, o Richard, eu trago aqui com convicção, porque eu tenho informação, tá muito perto do Palmeiras. E, jogou muita bola no Campeonato Paulista. Realmente, inclusive contra o Palmeiras. E o que eu sei, pedido do Abel Ferreira. O Abel quis o Richard. Eu acho que é uma excelente contratação, porque não é caro, né? Vai ser aí 6 milhões de reais por, se eu não me engano, vai ter divisão. Não vai ser todo do Palmeiras. O Guarani analisa a oferta, que gira em torno de 6 milhões, mas não para ter 100% do jogador. 50. Agora, 6 milhões de reais para um jogador que é destaque no Campeonato Paulista, né, Piperno, é uma boa negociação. É uma aposta, sim. Mas é um cara que já passou pelo Flamengo, já está acostumado um pouco com a cobrança do time grande, foi pro México, voltou mais amadurecido e agora é um grande desejo do Abel Ferreira. Tudo bem, pilhado, Bruno. Olha, eu acho que é um bom reforço, sim. Só vou discordar de você numa coisa que no começo que você disse que a torcida pressionou e tal, não sei o quê. Nem o Abel e nem a Leila estão se lixando para pressionar a torcida. O Abel está, claro, muito preocupado em ter mais alternativas de elenco. O elenco do Palmeiras, por exemplo, além dos 2 jogadores que foram embora na virada do ano, os 2 pro futebol inglês, lá pro Nottingham Forest, né? O Danilo e o Scarpa. O Palmeiras recentemente perdeu a Atuesta contundido. Não que o Atuesta fosse lá, né? Um jogador insubstituível e tal, mas é um jogador que fazia parte do elenco, era uma opção utilizada pelo técnico e se contundiu com gravidade. Então, é necessária a reposição e o Palmeiras, então, vai atrás desse jogador. Eu acho, sim, um bom reforço. Não é aquele cara que você tem a convicção de que vai chegar para resolver o problema, mas, como você disse, é uma boa aposta, sim. E é o tipo da aposta que o Palmeiras gosta de fazer. O jogador que vai custar para o Palmeiras aí em torno de $1 milhão, um pouquinho mais. Eu acho que, diante da realidade de mercado hoje, obviamente não é alguém caro e é mais uma tentativa do Palmeiras de encontrar, de fazer esse trabalho de garimpagem de talentos e descobrir alguém que possa, de fato, suprir uma necessidade. A gente sabe, e eu falava isso em janeiro, para ganhar o Campeonato Paulista, o que tem aí dá, e o Palmeiras já está na final, aliás, de forma invicta. Só que, na verdade, o filé mignon da temporada vai começar agora em abril. Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, isso para o Palmeiras. Então, é importante sim que o Palmeiras tenha mais opções de elenco, e eu acho que o Richard Rios preenche essa necessidade. E Bruno Prado, falando ainda, sobre o Richard, vale a pena a gente trazer aqui que ele tinha propostas de outros clubes também, inclusive propostas de clubes europeus. O Richard teve propostas de clubes europeus, claro, não ali do primeiro patamar, mas clubes de médio porte, inclusive de Portugal. Ele é um garoto que está gerando interesse, até por isso ele nem treinou, com o Guarani. Agora, essa situação, o próprio Richard quer o Palmeiras. O Richard, ele quer o Palmeiras por quê? Porque ele tem o interesse de disputar uma Libertadores, ele quer disputar uma Libertadores por um clube brasileiro, ele tem esse interesse e, claro, aí sim, esse interesse de despontar, né? Quem sabe para o mercado europeu, é um jogador jovem ainda, ou seja, aquele perfil do Palmeiras. Ele não contrata só consagrado, ele contrata também para vender mais à frente. O Palmeiras é um clube que sabe fazer isso muito bem. E o Richard é o grande destaque do Guarani e é impressionante, né, Bruno? 11 gols como volante no Campeonato Paulista, defendendo o Guarani, que não é ali nenhum clube que estava nas finais, é um número que dá para ele esse... porque é o que eu falo, o valor é baixo. São 6 milhões de reais. O Palmeiras consegue até vender muito mais caro com esse jogador se destacando um pouco pelo clube. Bom, o Palmeiras precisa realmente de reforços na quantidade, né, de gente mesmo. O Palmeiras, ele perdeu o Danilo no final do ano, negociado. O Gabriel Menino passou a atuar como titular, aí, como o Piperno falou, perdeu o Atuesta por lesão. Aí é uma questão, o Atuesta não se acertou ainda, aí é uma outra coisa, uma outra discussão, mas falta gente mesmo para compor o elenco. O Palmeiras hoje, para essa posição de volante, ele tem o Jailson e o Fabinho, que são 2 jogadores de marcação. São 2 jogadores que, com a bola no pé, na hora de chegar ao ataque, eles não acrescentam tanto. Então o Palmeiras hoje ele não tem uma opção de um volante
que chegue mais à frente, de um volante que saia um pouco mais para o jogo. Então o Palmeiras hoje ele tem 2 marcadores na reserva. E o próprio Fabinho, ele é um jogador que até agora jogou pouco no profissional. Então o Palmeiras precisa de gente... Ô Bruno, só corrigindo, ele tem 11 jogos. Sim, 11 tá? jogos. São 11 jogos e 2 gols. Sim, mas é um dos destaques do Guarani. Ele fez um bom campeonato, sim. Alguns outros times tinham interesse no jogador, mas o Palmeiras precisa de gente, sim, para compor elenco, e eu gosto desse modelo de contratação no Palmeiras. Eu acho bom, a torcida reclama muitas vezes, mas eu gosto. Acho que o Palmeiras até, eu imagino, né, não tenho acesso a todas as contas do Palmeiras, eu imagino que ele teria dinheiro para tentar trazer um jogador de 10, 15 milhões de euros. Eu imagino que sim. Mas não é muito a filosofia do clube, e eu concordo, acho que é uma aposta muito alta. E no mercado sul-americano, né, não só brasileiro, o Palmeiras pode, os times mais ricos do Brasil podem explorar e exploram bastante o mercado sul-americano. Não tem, assim, um jogador que eu diga, nossa, esse cara eu meteria 15 milhões de euros, mesmo que eu tenha esse dinheiro. São raríssimos, então não acho que vale a pena mesmo. Eu gosto da maneira. Contrata quando precisa e não quando é pressionado, não porque a torcida quer, não porque estão pedindo. E pontualmente aposta jogadores mais baratos, jogadores promissores que podem crescer no clube. Então eu acho legal essa política de contratação no Palmeiras. Não é porque você tem dinheiro que você tem que gastar dinheiro. Você vai gastar quando necessário. Se aparecer um cara indiscutível, nossa, esse cara vale a pena meter 15 milhões. Tá bom, você vai lá e faz. Mas no mercado sul-americano, acho que não temos 5 jogadores que vale a pena fazer isso. Flávio Prado, o Palmeiras analisa aí o Richard, que está praticamente certo, e o Arthur. O Richard foi um dos destaques do Guarani, inclusive jogou muito bem contra o Palmeiras, até por isso que pode ter sido esse pedido do Abel Ferreira, porque ele é um pedido do Abel Ferreira. Estão corrigindo de novo a galera do chat já zoando, e tem que zoar mesmo, a zoeira é isso. São 11 jogos e 2 gols. Eu falei 11 gols aí do Richard. Agora, é um jogador jovem, Flávio, 22 anos. O Arthur também ainda é um jogador jovem, 25 anos. Isso mostra que o Palmeiras tem uma postura bem diferente do seu principal rival hoje, financeiramente falando, né? Que é o Flamengo. O Flamengo, ele vem contratando jogadores consagrados. O Davi Luiz já estava acima de 30, o Vidal já estava acima de 30. O Flamengo busca jogadores assim que já são destaques aonde eles estão. O Cebolinha aí pode ter mais ou menos a idade do Arthur, né, Bruno? Ele tem mais ou menos a idade do Arthur. Que também foi um investimento do Flamengo. É certo essa forma de pensar da diretoria do Palmeiras? E outra, você acha 2 bons reforços? Lembrando que o Richard está muito perto de um acerto e o Arthur ainda é mais difícil. O Arthur, ele tem até o dia 3 de abril, data do fechamento da janela, para resolver as situações aí, e não é tão fácil, porque você mesmo diz, o Red Bull tem o interesse de vendê-lo para a Europa e ele tem o interesse também de jogar na Europa, né, Flávio? Bom, boa tarde. Eu gosto da ideia, da filosofia de contratar jogador jovem. Eu não conheço esse Richard a ponto de saber, mas é um investimento muito baixo. E é curioso porque o Abel Ferreira tinha falado que ele queria jogadores já prontos, lembra? Falou, fui para trabalhar, eu trabalho no moleque aqui. Se ele deu a volta para essa contratação é porque ele viu virtudes no cara, a ponto de valer a pena até quebrar um pouquinho essa lógica, que eu concordo que ele tem que trabalhar o jogador. Ele não deu aval não, tá, Flávio? Ele pediu. Então, é um pedido dele. Não, isso é legal, porque quebra um pouquinho aquilo que ele tinha falado. Ele falou, eu quero jogadores consagrados, se for para trabalhar o jogador, eu trabalho a base. Jogou há 2 semanas contra o Palmeiras. Então, provavelmente ele não encontrou ninguém na base com esse perfil, falou, vou trabalhar esse menino aqui. Então, perfeito, barato. Se perder, não vai ser muita coisa. E ó, o Richard, tá? Eu tô apurando aqui também, ele foi das seleções de base da Colômbia, de futsal, e da seleção principal de futsal. Então ele é um jogador que ele vem do futsal, né? O Richard, ele vem do futsal, ele foi da base do Flamengo, ele chegou na base do Flamengo em 2019 e aí se tornou profissional no Flamengo, jogou alguns jogos pelo Flamengo, né? E depois ele acabou indo pro futebol mexicano. Então, direto da seleção de futsal da Colômbia, principal, ele foi pro Flamengo. O Flamengo descobriu esse jogador pela seleção de futsal da Colômbia. É engraçado, né? É uma história, porque tem muitos jogadores que vêm do futsal, sim, mas ele chegou a ser da seleção principal de futsal da Colômbia. Que não é lá, digamos, Sim, mas é da escola de futsal. Normalmente sim, o cara entendeu? é mais novo do futsal pro campo, ele faz essa transição mais jovem.